Valendo então, galera. Fala, time. Muito bem-vindos ao nosso novo programa, que é o Touchback. E o Touchback é o seguinte, a gente vai juntar a galera do futebol americano para trocar uma ideia, para fazer uma resenha. A gente vai falar pouco de técnica, pouco de tática, pouco de fundamento e vai falar de muita história que essa galera tem para contar. Então, primeiro eu tô aqui, vamos as damas primeiro, né? Eu tô aqui com a Man, que joga no Bangu Castores. E aonde mais, Man? Que já jogou? Já joguei pelo Cariocas, no Full Pad, e Flag, já passei pelo Fluminense e agora a gente está no Antares. Então, a Man super conhecida aí. Se você gosta de futebol americano, gosta de flag e não conhece a Man, você não gosta de flag e futebol americano. E tô aqui com o Patrick também, que é recebedor do Vasco. E de onde mais você já jogou, Patrick? Fala pra gente. Cara, eu joguei no Flamengo, comecei no Botafogo, já tive passagem pela Ponte Preta, Cruzeiro e fiz umas brincadeiras pela RFA também. Brincadeiras pela RFA, a gente vai falar da RFA daqui a pouco. Mas eu quero já começar, o intuito desse programa foi botar a sujeira que estava lá embaixo para jogo. Eu já quero começar... Vai dar problema. Vai dar problema? A gente não fala de nome, a gente não vai falar nome. Mas eu quero saber o seguinte, de qualquer um desses times que vocês já tenham jogado, qual a melhor viagem? Aquela que primeira que vem à cabeça, tipo, puta, essa viagem foi a melhor de todas. Fala aí comigo, mano. Cara, pra mim foi, assim, eu vou falar no Full Pad e no Flag. Uhum. No Flag, eu acredito que tenha sido em 2014, porque foi nosso, assim, eu comecei no Flag em 2012, assim, muito perdida ainda, né? A gente só jogava futebol americano na areia, né? Não era nem futebol americano na grama. E aí a gente... Você vai jogar na areia? Areia celeiro. clássico, né? Na verdade, podia voltar a areia. Olha aí, ó. E aí, em 2012, a gente jogou o nosso primeiro brasileiro, mas a gente nem sabia a regra direito. E aí a gente começou a treinar, porque a gente falou, caramba, até porque em 2012 começou a seleção brasileira, então a gente falou, vamos treinar. E aí, em 2014, a gente foi para o bowl final, né, que é a etapa final do Flag. E aí a gente, incrivelmente, com uma combinação de resultados e tal, a gente conseguiu ser campeã em cima de um time que era muito forte, que é o São Paulo Storm. E, cara, foi pra mim a melhor viagem, tipo, o melhor título, assim, 2014. Maneiro. Fala aí comigo, Patrick. Então, assim, falar de viagem é difícil, porque sempre tem uma viagem que marca de um jeito diferente. Seja por um jogo, uma não tem como não Top falar. 3 então, vai. Eu vou começar falando do Chile. Quando eu fui com a RFA, eu peguei 30 pirralhos de menos de 23 anos e levei, pro Chile. Parada bizarra, fora do país, pra ficar 7 dias lá. E, cara, a gente vai entrar mais a fundo disso aí, mas sem dúvida foi um momento que me marcou tanto na minha vida como treinador, como na minha vida pessoal também foi algo que... Então foi mais do que o futebol americano, né? Um negócio que meio que expandiu pra tua vida pessoal. Inclusive dá a oportunidade de um moleque que nunca tinha pego um avião na vida, poder pegar e ir, pro Chile, um outro país, jogar um esporte que ele nem sonhava em praticar. Então, assim, é uma gratificação enorme. Sim, então mas a gente tá falando de futebol americano, de flag, a gente sabe que é um esporte que, precisa de ajuda pra caramba, ninguém tem dinheiro pra botar e tem que pagar viagem. A gente falou da melhor viagem, essa pro Chile foi legal, 2014 foi legal. Quero saber quero saber pior viagem. Aquela que o ônibus quase quebrou, o avião atrasou, não tinha time. Olha, eu tenho... Fala, eu tenho muitas piores viagens, porque... É o que a gente mais tem, né? Até porque essas são as melhores histórias a ser contadas. Queremos essas histórias. Então, em 2016 a gente foi jogar... É porque assim, no Full Pad eu tenho mais histórias felizes, porque a era do Full Pad carioca a gente ganhou todos os anos, né? Aí ano passado que a gente começou com o Bangu, mas assim, eu tenho uma história incrível, que é a final do Bangu contra o Silverhawks, né? Mas assim, a pior viagem pra mim foi em 2016 no Flag, que é a segunda etapa que passa para o bowl final, né? Porque o Flag são 3 etapas, né? Começa regional, depois regional afunila, playoff e depois o bowl final. Então a gente foi pra São Paulo jogar. Cara, a gente perdeu... O primeiro jogo era contra o Storm, que era o nosso grande rival. A gente começou ganhando,
Na verdade, a gente começou perdendo, depois a gente virou, no finalzinho elas viraram. Então, assim, foi a nossa primeira derrota. Depois a gente jogou com o Vasco, que a gente nunca tinha perdido, o Vasco Big Riders. A gente perdeu. E nesse jogo, eu quebrei meu punho. Deu tudo errado. Sim, deu tudo errado, eu quebrei o punho. Eu tentei jogar no dia seguinte, joguei achando que a gente estava meio que empatado com o time. Eu fiz o TD achando que a gente tinha virado, depois falaram, Mariana, cara, estão uns 3 TDs de diferença, tipo, por que você entrou? Falei, ninguém me avisou isso, gente, eu tô aqui com o punho quebrado. Aí eu estava dopada de remédio, a viagem era de ônibus, e assim, então foi uma viagem horrorosa no final, porque eu só queria voltar pra casa, eu tava com o punho todo machucado, e descobri que eu tinha que ficar 2 meses de gesso, porque quase que eu tinha que operar. Enfim, e a gente não Foi muito legal essa viagem, né? não passou para o bom final. A gente foi eliminado nessa viagem. Então, Tudo assim, errado, foi fisicamente, horrível. de resultado. Foi horrível. Fala comigo, que aí? Cara, acho que 2015, quando a gente foi jogar a semifinal contra o Timbó, lá em Timbó, Que é uma viagem longa pra caramba. o ônibus atrasou E tu jogava por onde? pro Flamengo. A gente chegou basicamente faltando meia hora para começar o jogo. Tava chovendo assim, um nível caótico. Quando a gente pisava no campo, o pé afundava. Timbó, assim, né? E aquele campo lá não é dos melhores, né? Então, na hora do center botar a bola ficava boiando, ela não ficava parada. Caceta. O center tinha que dar o snap com as duas Isso em mãos. 15? Em 2015. E aí a gente teve 3 quartos perfeitos, fizemos 14-0, e faltando 7 minutos para acabar o jogo, aconteceu tudo errado. Casey Frost teve 2 fumbles, o outro gringo que a gente tinha, o Pratt, o running back, teve 4 fumbles, foram 6 fumbles em 7 minutos. A cada posse de bola, a bola caía. Exatamente. Eu lembro de um comentário do Pudim na sideline, falou, cara, tá dando tudo errado, mas o máximo que pode acontecer nesse momento agora é os caras empatarem o jogo e levarem pra prorrogação. Os caras viraram antes do 2 minutes. Ainda deram tempo pra gente ter mais um fumble. Mano, voltar depois de 22 horas, numa chuva Cabeça caótica, inchada. com uma derrota que ia levar a gente pra final, ia ser Flamengo e Vasco na final daquele ano, ia ser assim, pro futebol americano carioca, ia ser incrível. Foi tudo por água abaixo em 7 minutos. Até porque ser uma final histórica, né? Final histórico. Histórica. E assim, a gente viajou 22 horas pra perder o jogo em 7 minutos. Nossa. Então, Cara, eu tenho uma história, não é nem de jogo, é de viagem durante a viagem, tá? Obviamente, vocês sabem, como vocês falaram, as piores viagens são a rotina. Quando tem uma boa que a gente lembra. Mas essa eu lembro que foi uma viagem de ônibus, interior de Minas, no interior de São Paulo. E a gente pegou o ônibus de madrugada na rodoviária, aquela coisa toda. E era um ônibus muito ruim, muito ruim. Eu jogava no Flamengo nessa época. E aí o ônibus balançava para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. E era aquela hora que tava todo mundo em tese dormindo e tava um silêncio no ônibus. Daqui a pouco Aquele o ônibus... silêncio, graças a Deus. né? Porque mas daqui a pouco o ônibus pegou e virou para um lado e parecia uma latinha de refrigerante, igual o filme de Velho Oeste passando novela, assim, plim, 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 indo lá pro outro lado. Daqui a pouco eu só escuto a voz do Lois Castro assim, ferrou, hein, vamos morrer. O ônibus inteiro riu, cara, na moral, tava todo mundo assim, ninguém falando um ar, todo mundo trincado. Nossa, viagem ruim pra futebol americano é o que tem de padrão, né? Galera, Desculpa interromper. vai, mete bronca. De outra situação, eu tava com uma mão num training camp que a gente foi lá pra Minnesota com os meninos da RFA. Aham. E a nossa data para voltar pro Brasil era na quinta-feira. Então a gente voltaria quinta-noite, chegaria na sexta, e na sexta-noite eu já viajaria para BH, que eu jogaria contra o Sada lá em BH. Resumindo, voltando dos Estados Unidos para cá, uma mulher começou a vomitar aleatoriamente dentro do avião, perdemos o voo, e eu teria que pegar o voo de sexta para sábado, sendo que o jogo em BH era sábado. Então cheguei, já fui pegar outro voo voado para BH. Nem dormiu. Cheguei em BH. Cara, cheguei em BH, o jogo estava começando. Quando eu pisei no aeroporto em BH, o jogo estava começando. Liguei o telefone, comecei a assistir a live do jogo no Uber, indo pro estádio, mano. Caceta! Assistindo o jogo que eu ia jogar. Que Me surreal. arrumei dentro do Uber, desci aquela escadaria toda lá do Sesc, não sei o que, cheguei no final do segundo quarto. Virado. Aqueci, entrei em campo. No segundo tempo eu ainda tive uma concussão. Saí. E como é que tu lembra disso, aliás? Não, depois da concussão eu não lembro de nada, mas antes. Como você chegou ali, você lembra.
Aí, ainda no tópico de viagem, trote. Já deu trote, já sofreu trote como caloura, já deu trote em caloura. Cara, então, eu nunca tomei trote, na verdade. Dona da bola, né, cara? Moral. Quem vai dar trote na mão? É porque eu Todo mundo querendo ganhar o jogo. O americano eu comecei em 2005, então assim... Boa. Eu é que praticamente eu continuei, né? Muita gente foi parando e eu continuei no futebol americano. Então, assim, eu só tomei trote na seleção brasileira de flag. Isso sim, no primeiro ano a gente fez Qual foi, trote. Vai pra bar e aí bota body shot, aquelas coisas assim, mas eu tentei fugir, eu consegui fugir. Algumas pessoas não conseguiram, eu consegui. Mas assim, a gente, no flag a gente não tem muito isso, na seleção a gente tenta, né, ter uma brincadeira até pra unir mais, né, porque isso une muito as atletas. Mas no full pad a gente viaja muito de ônibus, né? Então sempre tem aquela coisa, bota todo mundo dentro do banheiro, 20 cabeças, joga uma moeda, pega a moeda. Ou aquele... Tá dando ideia. Mas aí, eu acho que o trote é clássico também. Né? Aí fica todo mundo sentado e tem que passar em cima das cadeiras, natação. É clássico. Assim, isso sempre acontece nos ônibus e, enfim, isso é clássico. Eu queria só rapidinho, eu sei que você já falou desse tópico, mas eu lembrei de uma viagem muito, muito... Pode falar foda? Muito foda. Tudo, cara, vai. Muito foda que eu tive no Full Pad, que foi quando a gente jogou em 2017. Eu parei em 2016, eu não joguei em 2016, até porque eu tenho lesões na lombar, por conta também do futebol americano. Então, assim, o meu médico sempre fala, evita, para. Mas, porra, se a gente parar de jogar de fazer o que a gente gosta, cara, eu falei, olha, não dá pra parar. Vou parar flag, futebol americano, musculação, não vou parar. A gente jogou, eu não sei se vocês conhecem Sinop. Sinop, assim, pensa Cuiabá. Cuiabá já é um lugar longe. Sinop, você tem que pegar um ônibus de Cuiabá, 8 horas, pra Sinop. É o Coyote, né? Coyote. E é quente, filho. Quente. Não, eu suava muito, assim, era desesperador. Tanto que o jogo era tipo 5 horas da tarde, porque não tinha condição de jogar. Enfim, eu sei que a gente foi com 16 meninas do Cariocas. Porque hoje, agora tem uma regra que só podem 25. Mas nessa época, 2017, não tinha isso, né? Tipo, tem 11, bota 11 pra jogar. Então a gente, exatamente, a gente conseguiu levar 16 meninas e aí a gente foi, cara, no final, eu não era mais ninguém, eu não tinha perna, não tinha mais nada. E só que assim, a gente tinha que ganhar pra poder continuar. E a gente com 16 meninas, a gente conseguiu, era um calor da porra, tipo, eu não saí de campo, no final, eu jogava ataque e defesa, cara, no final eu já tava, gente, pelo amor de Deus, só me diz aí quando que vai acabar isso aí e tal. Enfim, o importante é que a gente conseguiu, a gente ganhou em cima delas e a gente, nesse ano, a gente também foi campeã do brasileiro, mas que foi... E depois, cara, nem foi ótimo voltar 8 horas de ônibus, entendeu? Não felizes. Tudo em 7 minutos, não perdemos tudo, exatamente. Voltamos felizes, pegamos o avião e foi maravilhoso. Porque a gente volta comemorando, né? Quando a gente ganha, a gente volta comemorando. É fácil. Fala Aliás, fala de trote que rola na RFA e de trote que você sofreu já. Cara, todo mundo sabe a história do Flamengo, né? O Flamengo é conhecido como um dos piores trotes do mundo. A sorte é que quando eu entrei no Flamengo eu era meio que um protegido de uma mão. Meu Deus. Protegido é foda. Ele me botava do lado dele, falava que eu era o menino dele. Eu tinha um pouco de medo disso, não sabia o que ia acontecer, mas eu lembro que no primeiro jogo, todo mundo sabe do Vini, do Cebola, né? Mãos pesadíssimas. Eu tava na arquibancada, tava rolando aquela resenha pré-jogo, todo mundo já meio que concentrado para jogar. E eu ouvindo, né, o Otávio falar, vem o Cleedes por trás. Nossa! Tava exatamente como você, veio aqui por trás. Ele enfiou a mão inteira na minha cara aqui com sabão. No primeiro jogo do Flamengo da minha vida, eu só enxergava com o olho. O outro olho tava cheio de sabão. Cara, esse pra mim foi o pior trote. O Flamengo fazia isso. O Flamengo fazia direto. Também. Só que tinha muita porrada, muito taco. Nossa, doía muito, cara. Eu chegava aqui tudo marcado. Não, eu levei sorte porque, assim como a mãe, eu comecei a jogar lá em 2004, 2005. Então eu não peguei essa... Tipo, eu era da galera que podia dar trote. Já das antigas. Eu até né? protegia.
Pra tu ter ideia, olha aí, ó. Então, tipo, eu meio que protegi a galera quando eu vi que, tipo, calma, galera, isso aqui tá demais. E eu levei sorte também porque meu primeiro jogo que eu levaria trote na areia, lá no Red Lions ainda, um Saquarema Bowl, eu era o corner reserva e Saquarema Bowl, o corner titular não foi. Então eles não podiam bater em mim porque eu ia jogar no dia seguinte. Então até nisso eu levei sorte. Meu primeiro jogo da vida, eu nunca tinha pisado. Ou seja, tu nunca tomou um trote? Eu nunca dei um trote, olha aí, ó. Não, isso aí. o programa é meu, eu que mando. Galera, e aí no futebol americano sempre rola, tipo, pô, mas tu joga futebol americano? O que é isso? Ah, mas aí você ganha com isso? Ah, mas você só paga? Ah, aquele negócio de rugby, não é isso? Ah, isso aí é comum, super comum. Qual a pior resposta que você deu? Ou já tem alguma resposta, tipo, ensaiada que tu já sabe? Se alguém me fala isso, eu vou falar essa porra. Na verdade, no começo eu ficava muito bolada. Tipo, caraca, não tem nada a ver futebol americano e rugby. E as pessoas parecem que elas só conhecem o rugby, né? Não conhecem o futebol americano. Aí todo mundo, é rugby. Aí tu já faz aquela cara de... Não, é futebol americano. Tipo, mas depois de um tempo, eu já acostumei. E aí a pessoa fala, joga rugby. Não, aquele sorriso, né? Não, então, rugby é diferente do futebol. Eu ainda tento explicar um pouquinho. Então, o rugby é como... O futebol americano é como se fosse uma evolução, porque começou no rugby e tal. Aí a pessoa fica, não, mas aí tem passo pra trás, aí não sei o quê. Eu falo, não, isso é rugby. Mas assim, eu entendo que as pessoas realmente... Tem muita gente que... Eu acho que agora nem tanto. Eu acho que mais lá em 2005, 2016... Era bem mais difícil. Muita gente... E quase ninguém conhecia futebol americano. Nem rugby, nem futebol americano. É a galera se agarrando ali, é isso. Isso, mas ainda assim as pessoas conheciam mais o rugby, Sim. né? E o futebol americano as pessoas foram conhecendo ao longo, né? Eu acho que a gente, o brasileiro do masculino também cresceu absurdamente, então eu acho que teve um boom aí do futebol americano. Muita gente começou a ver NFL, então as pessoas começaram mas ainda tem muita gente. E flag, então, nem se fala. Flag? Mas o que é isso? É tipo uma bandeirinha? Não, tem gente que às vezes nem flag, mas o que é isso? É um pique, já ouvi, é um pique-bandeira? Que bandeira foi. Só que como eu já sou uma pessoa mais madura, sabe, mais evoluída, falo, não, o flag, as pessoas, nos Estados Unidos, eles colocam como uma Gente, você dá uma iniciação aula ainda. ao futebol americano, entendeu? Que eu sou uma pessoa que eu tento ser simpática, sabe? Que não adianta você também bater de frente. Então, assim, eu nunca dei nenhuma resposta atravessada, né? Eu só fazia aquela cara que às vezes a cara já diz muita coisa, né? Mas eu nunca dei Cara, diz nenhuma mais ainda, resposta. Tu já deu, Patrick, alguma resposta? Foi o contrário. Eu era como a mãe é hoje em dia, no início. Tu ela perguntou se tinha era rugby, né? paciência, Não. Você Tu perguntou, ao contrário da mãe, tu perguntou, né? Uma história engraçada. No início, cara, quando eu entrei lá no Flamengo, por algum acaso, eu acabei ficando com a camisa 81, Aham. que era a camisa que vendia no Flamengo. E eu tava numa loja do Flamengo e o cara tentou me vender a camisa que eu usava, falando que era de rugby. Ele falou, cara, olha só, mas tem uma camisa em promoção aqui, cara, a camisa do rugby, do time de futebol americano. Eu falei, é mesmo? Me conta! Conta-me mais sobre isso aí. Mas aí, como é que funciona, cara? Dá pra dar passo pra trás? Dá pra passar pra frente? Eu não entendo Caraca, esporte. cara. Depois eu gastei ele. Falei, Óbvio. cara, não, eu jogo no Flamengo. Não é Inclusive, rugby. essa camisa aí, isso É minha. Vende essa porra direito, bicho. É futebol americano, não é rugby. Ai, gente, muito bom. E aí, beleza, a gente já falou da melhor viagem, pior viagem. Se rolou trote, então a gente já tá jogando. Eu quero saber o melhor jogo que tu já teve, mano. Aquele que tu entrou em campo e só faltou fazer chover, ou então até choveu. Pode ter sido a pior viagem, mas tu chegou lá e acabou com o jogo. Fez interceptação, pegou bola no ataque, na defesa, deu tackle. Fala comigo. Porque tem vários. Tem vários, né, cara? A gente pode selecionar, tipo, e você tenha ganho, vai. Jogo que você fez chover e ganhou, olha aí. Eu poderia citar o do Silverhawks, porém eu não ganhei. Exatamente, eu queria esse ponto, quero aí, na ferida. Não, mas então, tem a final do Full Pad que a gente jogou, eu acho que foi não sei se foi 2017, Aqui na Portuguesa? contra o Vasco, que foi pro overtime. Não sei se foi 2017 ou 2018. Não, foi 2017, eu acho. Enfim, a gente jogou contra... O Vasco sempre foi o nosso maior rival, no futebol americano também, até porque, né, até chegar o Silverhawks, era basicamente Cariocas e Vasco. Então era sempre a gente que fazia a final.
Em 2017, a gente teve um jogaço, elas começaram pontuando e a gente não tem o costume de tomar ponto de cara, então a gente já fica, caramba, como é que faz, né? Enfim, mas aí elas começaram, depois a gente empatou, virou, ficou assim, acirrado, elas empataram no finalzinho, a gente conseguiu levar pro overtime e aí eu fiz o TD do overtime. E, na verdade, eu nem ia jogar porque eu estava com... Acho que foi 2017, porque eu tava... Não era punho, eu tinha quebrado a mão. Ah, tá. Eu quebrei a mão no flag, porque incrível que pareça, no futebol americano não acontece nada, só acontece no flag. Eu quebrei a mão no flag e aí eu não ia jogar, eu tava toda enfaixada, tava com 1 mês de operação. As meninas, não, você vai ficar aí do lado de fora só pra, se tiver dando problema, ruim, você entra. Aí deu ruim. E aí tava dando ruim, eu falei, gente, vambora, vamos entrar. Já joguei toda machucada. Enfim, aí eu consegui fazer o TD do overtime. E aí a gente conseguiu fechar aquele jogo, ganhar. E, tipo, foi, tirando o do Silverhawks, foi o jogo que eu lembro que foi mais adrenalina. Eu gosto de jogar jogo... Acho que todo Difícil, mundo, na verdade, legal, jogo pegado que você ganha, né? Óbvio. Tipo, pô, tu sai com... Você tem uma sensação de caramba. Você fez a diferença dentro do jogo, legal, né? legal. E aí, 2017 foi... Essa final foi, pra mim, foi o melhor jogo que eu ganhei. E tu, Patrick, fala pra mim. Cara, na verdade tem 2. Um foi contra o Botafogo Challengers em 2016, que eu joguei só o primeiro quarto, só que eu tive 120 jardas e 3 TDs. Que isso, Depois gente? não entrei mais. Eu fiquei assim, falando, pô, eu quero Poderia jogar ter um jogo. Eu quero bater recorde, porra. o jogo da história da minha vida. E não, o técnico simplesmente me tirou e falou, não, tá bom já. Aonde isso? No Flamengo, contra o Challenge. E nesse mesmo ano, na final de conferência contra o Vasco, tava caindo o mundo em São Cristóvão, tu sabe que São Cristóvão fica lama. terrível. Era final de conferência e também tive um jogo bizarro na chuva, então me marcou também. E porque era final contra o Vasco, rivalidade. Até porque o wide na chuva, né? Tipo, pra pegar a bola... Já é difícil lançar. Imagina O pegar. técnico nunca quer lançar na chuva. Mas aí a gente foi pra surpreender. Aham. Eles esperavam que a gente ia correr o tempo inteiro, tanto é que o Casey Frost acabou lançando 5 TDs nesse jogo na chuva. Caraca. Cara, eu tenho uma história... É legal isso que você falou de você sair do jogo sabendo que fez a diferença, né? Então tem um jogo que eu lembro... Não era final. Foi aqui em São Cristóvão também, só que em condições totalmente inversas. Aquele sol de São Cristóvão, que você sai e fica... Parece que você emagreceu 5 quilos, às vezes até emagrece mesmo, porque você tá com toda aquela boca seca. E foi um dos únicos jogos, assim, eu joguei papo de 13 anos. Foi um dos únicos jogos que eu me senti naquela frase que eles falam, tipo, in the zone, sabe? Então, eu lembro até hoje, até arrepia falar que eu via o jogo em câmera lenta. Eu tava vendo os jogos, aconteceu? Tá. Sério? Que me deu... Sabe? E foi Fluminense Imperadores na época contra o São Paulo Storm. E já tinha rivalidade ali de Imperadores e Storm, Rio e São Paulo. E era contra aquele início da seleção, da segunda fase da seleção brasileira. Então o Danilo era treinador do Storm, então tem aquele... Tinha que aparecer, Quero jogar pro né? cara da seleção, e tal. E eu joguei tanto que acabou o jogo, tinha mensagem do Clayton, técnico de defesa, já sabendo que eu tinha acabado com o jogo no meu Facebook. E foi, assim, não foi título, não foi semifinal, não foi nada. Mas tem aquele jogo que você sai, tipo, gente, eu joguei demais hoje, né? Fala aí comigo, eu joguei, né? Cara, é muito maneiro isso. E eu quero saber, vocês já contaram de histórias separadas e de jogo, mesmo sendo masculino e feminino, eu sei que tem uma história aí que vocês se cruzam em campo de alguma forma. Quem que vai começar a contar isso aí, Man? Man. Como é essa história? Vai lá. Não, então, a gente não chegou à conclusão que a gente não sabe exatamente o ano, 2014 ou 2015. O Fluminense estava naquela coisa de vamos treinar flag, vamos treinar porque a gente quer evoluir, a gente quer ser campeã, a gente quer isso, não sei o quê. A gente falou com o Mamão, com o Patrick, né? Eles estavam, não sei se estavam começando a RFA. Foi no início. A gente ainda não tinha que Estavam no início, a gente achou o quê? Vamos passar o carro nesses moleques. Beleza. Aí a gente, até porque assim, é difícil aqui no Rio a gente conseguir gente pra fazer amistoso, né? Um outro time e tudo mais. A gente falou, vamos ser ousada, vamos, jogar com homem, né? Até pra gente, elevar o nosso nível também e tal. São os moleques de 16 anos, os moleques não jogam flag, né?
acho que a gente vai conseguir fazer um jogo parelho ali, né? Beleza, chegamos lá. A gente esqueceu que são meninos de 16 anos e que estão com o hormônio à flor da pele, correm pra caramba. Cara, assim, a experiência foi fantástica, mas tomamos um sacode dos meninos. Nunca tinha jogado flag. Disso aí, Patrick. Ela tá falando só a derrota. O engraçado é que eu tava com a outra cabeça. Eu tava falando, cara, a gente vai tomar uma surra. Porque os meninos nunca tinham tido experiência nenhuma. Eu acho que foi 2015, porque a gente tinha ganhado 2014, então a gente, assim, tava com aquela moralzinha. Porque a RFA começou em novembro de 2014, foi bem no final. Então foi O legal foi ver, tipo, o tom de voz da mãe, tipo... Ah, eram meninos de 16 anos. Beleza. Eram meninos de 16 anos. Tipo... O engraçado é que, tipo assim, durante o jogo, eu tava rolando, não sei se era trash talk, nem sei se a gente pode chamar isso de trash talk, mas uma menina do outro lado virou e falou assim, eu quero levar esse menino pra casa, eu quero pegar pra cuidar. E eu falando, Não, mas... Peraí, isso é trash talk? Pelo amor de Deus. eu não sei o que é isso. E foi quanto esse jogo? Eu não faço a menor ideia. Mas foi muito a pouco. Foi muito a pouco. E assim, eu lembro porque isso ficou marcado, porque quando você pega um time que você não sabe, você tenta arrumar todas as formas, você não consegue marcar e eles vão... Chega uma hora que você fala assim, tá, é isso. Então assim, vamos fazer o que dá pra fazer, entendeu? E vamos ver se dá. E assim, porque eu jogava na defesa, né? E assim, a gente juntava a defesa. E no flag, muitas pessoas não sabem, mas é um jogo basicamente de ataque, né? Pra defesa se sobressair, cara, você tem que estar... Tem que ter uma mão lá. Não, cara. não precisa ter uma mão. Mas assim, é um jogo mais, é uma marcação mais de zona, então você precisa ter uma unidade mais alinhada, todo mundo tá bem certinho, né? Enfim, nas suas zonas, tal, respeitar e tal. Então assim, é um jogo muito de ataque. Então quando você pega um ataque muito bom, cara, a defesa fica muito vendida. Eu sei porque assim, minha primeira experiência foi com a RFA e na seleção também, porque a seleção você pega outras seleções que estão num nível muito absurdo, né? Pô, Estados Unidos, México. E aí eu lembro que a gente chegava assim no huddle da defesa e falava, e aí, o que a gente vai fazer? O que dá pra fazer? Aí as meninas, pô, cara, não dá, a gente já tentou tudo. Então vamos se divertir, vamos inventar umas coisas, vamos fazer umas coisas diferentes que a gente não treina no nosso dia a dia, pra ver se vai entrar, entendeu? E assim, o nosso ataque conseguiu fazer alguns, a gente tomou muitos outros, conseguimos parar alguns, mas assim, ficou marcado e foi uma experiência maravilhosa, porque eu gosto muito de jogar contra homem, sabe? Porque você, realmente, você testa o teu limite no máximo, né? Tanto que na seleção a gente vira e mexe, tenta marcar amistoso com o masculino. Eu lembro que teve uma história, essa foi no Mundial de 2015 que a gente jogou. Primeiro jogo com a França, que a gente começou, tipo, todo empolgado, pum, 21-0. E aí tinha gente muito rápido. Primeira jogada do jogo, né? Na primeira jogada. Começou o Brasil na Copa, já perdendo. Caralho. E ninguém encostou no cara. Mas eu lembro que a gente tava na defesa e rolou isso. A gente não conseguia parar. E a DL falando, eu já usei minha caixinha de ferramenta inteira, nada tá funcionando, eu giro pra lá, giro pra cá, eu uso pra cá, uso pra lá, e nada dá certo. E agora? A gente até entrar no jogo. Mas aí tu falou de trash talk e tu falou que tem uma história boa de trash talk, eu quero saber isso aí. Primeiro, tu usa? Não. Entendi. Assim, eu acho inútil. Pra mim, até usou? porque eu não sei Nunca fazer. usou? Olha, já sabemos quem usa. No caso, nunca. Não, Hein? por isso. Mas assim, Já sabemos. não, isso é mais uma tática para um jogador de defesa do que para um jogador de ataque. Porque a gente tem muita Sim. coisa para, assim, na hora para pensar. A gente Aham. sai de um huddle que tem uma jogada toda mirabolante, aí você tem que ler a defesa. Então é difícil você, antes de uma jogada, conseguir virar pro cara que tá te marcando e falar, seu babaca aí. Mas depois que tu faz um passe em cima de um... Nunca jogou a bolinha pra trás em cima do cara, sim. E, ó. Olhou aquela que é meio tipo... Sei lá, eu nunca fui. Mas assim, em 2016, na final do Campeonato Brasileiro, Aham. tive um jogo Era absurdo. quem? Era Flamengo e Rex. Eu tive um jogo absurdo também. No primeiro tempo tive 2 TDs e tudo. E o cara tava me chamando de Mariazinha do início do jogo ao fim. Eu não tava entendendo, eu tava assim. Oi? Eu saía, pegava uma bola na frente dele, ele, Mariazinha, deu sorte, hein?
E eu falava, cara, o que esse cara tá falando? Será que isso é, pô, ele tá me chamando de não sei, piadinho, alguma coisa do tipo? Não tô entendendo. Aí tá, aí passou, aí no quarto eu já não aguentava mais, ele me chamando de Mariazinha. Falei, bicho, o que é isso? Na moral, Eu vou poder entender o Me história. explica a sua ofensa. aí ele, o nome da tua namorada não é Maria? Eu falei, Maria Eduarda. Ele, então, tô te gastando dela. Eu falei, não faz sentido, cara. E ele achando que eu tava dando super Amarradão. sério, porque eu não tava entendendo, ele olhava pra minha cara e eu tava tipo assim, ele achava que eu tava bolado, mas eu não fazia Gente. a menor ideia do que ele tava falando. E tu, mano? Quando o Patrick falou do nunca, o que você já falou? Tinha? Porque agora você... Agora eu sou uma pessoa. Então, Evoluído, agora você tá evoluído. eu comecei com 17 anos no futebol americano. Aham. Então, assim, e sempre teve, qualquer time tinha muita rivalidade com o Vasco. No Flag era o Storm. Então, assim, a gente ficou conhecida muitos anos por ser aquele time chato, tipo, caraca, não quero jogar com elas porque elas fazem trash talk, não sei o quê. Inclusive, vou dar nome sim, entendeu? Queremos. Se eu não me engano, foi em 2015 que o Mamão foi o nosso coach, né? Ele ajudou a gente muito, inclusive a gente foi campeão em 2015, ele também estava com a gente. E ele falou, façam trash talk, era a final contra o Storm. Façam trash talk porque elas não aguentam trash talk. A gente, se o coach permitiu, mas óbvio, sempre foi com muito respeito, assim. É só pra desestabilizar. Exatamente, até porque assim, a gente sabia que algumas falas a gente ia desestabilizar. Então assim, a defesa fazia Mariazinha. fazia uma namorada. Aí, ó. Fazia uma puta jogada e aí, tipo, a gente, aqui não, e gritava e, tipo, falava, crescia em cima delas, entendeu? Então, assim, sempre teve, durante, sei lá, muitos anos, a gente fez. E aí eu acho que depois a gente foi, acho que também a gente vai amadurecendo e tal, e a gente vai vendo, cara, às vezes não vale a pena, às vezes você tira a sua concentração, entendeu, né? Às vezes você fica tão mais preocupado em responder o que o outro tá falando e tal, você não presta atenção no seu jogo. Então, assim, a gente já fez muitos times não gostavam da gente por conta disso, principalmente porque em 2014, 2015 a gente foi campeã. Então, assim, puta, ainda vou ter que engolir essas criaturas. Elas falam, e a gente não pode falar nada porque elas são campeãs. Mas depois a gente eu pelo menos fui amadurecendo, nosso time também como um todo, então, assim, é muito difícil. Hoje em dia é muito mais assim na brincadeira ou muito mais voltado para o nosso time, entendeu? De comemorar, de gritar, mas trash talk. Ou então quando você tá jogando com alguém que você conhece, que é seu amigo, aí rola. Aí é bom, aí é resenha. Mas mais ou menos, que às vezes a pessoa às vezes fica mais bolada porque é teu amigo e tu tá gastando numa situação que, porra, não era pra falar, entendeu? Mas já que você citou esse negócio dos 17 anos, inclusive o Mamão, sempre foi desde o início da RFA, o Mamão cuidava de defesa e eu cuidava de ataque. E tem um moleque na RFA que ele é trash talk puro. Isso só pode ter sido no Mamão. Agora já falou. Eu já vou botar essa culpa nele. Bicho, o cara é corner. Quando ele tá marcando o wide e o wide não pega a bola, ele se dá o trabalho de tirar a luva e perguntar pro wide se ele quer. Isso é muito bom. Me identifico. Cara, eu sempre fui jogador de, tipo, provocar não só o recebedor, como o quarterback também. E que eu confiava tanto em mim, que eu ficava naquela, lança aqui, porra, lança aqui. Aí pegava uma, avisei, lança de novo. Tinha galera que caía nisso. Então tem jogo de 3 ou 4 interceptações, que a galera, tipo, caía na pilha, tipo, agora eu vou ter que vencer esse moleque em algum momento. Mas já aconteceu de... Pega aqui, aí o cara pegar e falar alguma coisa... Óbvio, Peguei, sabe? Óbvio. E aí, tentando. é isso. E isso eu sempre falo quando eu sou chamado pra dar coach em algum lugar. Tipo, futebol americano é memória curta, né? Você faz uma ótima jogada, comemora e esquece que a próxima você pode se ferrar. Então, mas é por isso que eu, depois de um tempo, eu, particularmente, comecei a entender que eu prefiro não fazer trash talk. Porque assim, eu tudo que eu vi depois, né? Exatamente. Porque assim, eu fazia uma jogada boa, aí eu falava alguma coisa, e depois eu tomava um TD, um passe, sei lá, e a pessoa falava e eu, puta, eu vou ter que ficar quieta, porque eu não vou poder falar nada. Então assim, é melhor não falar mais nada, é melhor fazer o meu jogo, se eu fizer bonitinho, ok, se eu também não fizer, mas também ninguém vai falar nada. Então assim, eu fui aprendendo a me segurar. Boa, cara, tu falou de namorada, só pra gente fechar, teve uma seleção carioca, um torneio desses que rolava de seleções, né? E aí eu tava de corner e eu sempre provoquei, então a galera fora sempre me provocava também.
e teve um cara que tava me provocando demais, mais da arquibancada. E a minha namorada, na época, acompanhava pra tirar foto. E em certo momento ele gritou, tipo, sabe, tava com a tua mulher ontem. Aí eu, tipo, caralho, tá, vamos lá. E foi de novo, quando eu olho pra trás, Natália, o nome dela, a Nath virou com a máquina, não tava porra nenhuma. Tipo, ela respondeu o maluco e eu de boa em campo. Gente, calma, a noite não cai nessa, por favor. Sim, eu acredito. Mas é que eu acho também, só pra fechar, eu acho também que muita gente confunde, assim, muita gente acha que você acaba te estereotipando. Não, de que você é marrento, de que você é escroto, babaca, porque você tá fazendo um trash... dentro de campo. Isso. Entendeu? Eu acho que faz parte do jogo. Mas é porque eu acho que masculina, O homem entende mais isso. Mulher leva tudo pro pessoal. Ai, ela é babaca, ai, ela é escrota. Nossa, você não suporta essa garota e não sei o quê. Então, assim, no feminino tem algumas coisas que são mais complicadas. Por exemplo, às vezes vocês se xingam, tipo... E no final, tá tudo bem, do tipo... Cara, é dentro de jogo, assim, tô falando... companheiro de equipe, né? Tipo, pô, fez uma jogada merda, pô, xinga, e no final vocês estão bebendo cerveja e tá tudo certo. Mulher leva isso, sabe? Aí depois vai conversar. Né? Então, assim, é complicado, então... Cara, não, e só pra fechar a gente falando de história, e essa eu lembrei ontem em cima da hora, até a gente já tava falando que eu fiquei contando, né, quanto tempo eu tava sem levar TD. E eu fiquei quase 6 anos sem levar TD. Tipo, completava passe, não sei o que lá. Aí no meu último jogo, eu jogando no Vasco, Flamengo e Vasco. tu não podia ter se aposentado. Aí, eu não podia, né? Eu sei. Mas aí só o Biel e algumas pessoas sabiam que era o meu último jogo. E o jogo tava bom, o Flamengo jogando bem, o Vasco jogando bem ali e tal. Só que no finalzinho a gente tinha que pegar a posse de bola. Só que o Flamengo não deixou, fez um drive devagarzinho, aquele rame ali. E eu já tava de saco cheio. Eu falei, cara, a gente não vai virar, já vou acabar. E eu tava marcando o Patrick. E eles fazendo um joguinho corrido chato, sabe aquele momento tipo de princípio de desconcentração? E gerente do Patrick, TD do Patrick. Eu, no meu último jogo, 6 anos sem levar TD, eu vou levar o TD no último jogo. Então é só pra falar que tu foi a pessoa que fez o último TD em mim. Foi você, cara. Isso é engraçado porque no meu primeiro ano, cara, você foi um cara que serviu demais pra minha evolução, porque eu tive um ano no Botafogo, foi o meu ano de calouro, né? E aí eu fui pro Flamengo onde... Com o Pedro de QB? Com o Pedro de QB. Onde o nível era diferente. O nível do Flamengo era um nível acima. Acho que na defesa tinha... Metade da defesa era jogadores de seleção. Sim. E, cara, os treinos eram muito competitivos. Era mesmo. Eu lembro que eu comentava e falava, cara, bicho, eu não sei o que eu faço com o saco. Eu faço com um lado, eu faço pro outro, ele tá ali. Quando eu acho que eu ganhei na velocidade, ele recupera. Quando eu acho que a bola já tá na minha mão, ele chega. E, cara, querendo ou não, isso ajuda na nossa evolução. Né? Pra caceta, então. Se hoje, atualmente, eu sou um jogador melhor, você fez parte disso. Olha aí! E que bom saber que eu pude te aposentar aí. Tomei tanta surra em treino, pelo menos saiu por cima. Deu certo. Boa, galera. Então, esse foi o nosso touchback, foi o nosso primeiro programa. Fiquei feliz demais de ter contado com vocês dois. São pessoas que eu sempre troco ideia e estão à minha volta. Estou falando de futebol americano, a Man treinando aqui onde a gente está agora. Então, primeiro agradecer a Go Health, né? Porque a gente tá aqui. Ficou silêncio, a gente gravou legal. E agradecer a vocês por terem topado participar disso aí. Beleza? Quer falar alguma coisa para fechar? Eu queria agradecer o seu convite, ser a primeira, né? E eu espero que tenham muitas mulheres, porque a gente sabe que não só o esporte como um todo e principalmente o futebol americano, tudo feminino acaba sendo esquecido, né? E, enfim, e o futebol americano não é diferente, até porque é um esporte de contato, ainda tem muito preconceito e tudo mais. Então, assim, quem está começando, se quiser de repente começar no flag e depois ir para o futebol americano e tal, eu só sei que está crescendo, o flag já tem aí seleção desde 2012, era para ter esse ano, mas, enfim, com esse coronavírus aí a gente não sabe como é que vai ser. E se Deus quiser, vai sair a seleção brasileira de full pad, que a gente tá aí. Na luta. Que a gente tá precisando dos dois. Então. E, gente, jogar já é legal. E tem história pra contar. Você vê que verdade, o negócio é imagina com divertido. seleção. Imagina com nossa viagem pra seleção full dá pad, um então. capítulo à parte. Então, assim, agradecer e
Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que outras meninas possam vir aqui e contar a história delas e que o futebol americano, tanto masculino quanto feminino, só cresça. Boa. Agradecer também, achei a iniciativa muito maneira. Foi o que você falou, jogar é muito bom e o que a gente leva do futebol americano são as amizades, são as histórias, principalmente no esporte A gente não amador. ganha nada com isso, gente. Exatamente. E, cara, incentivar você e a BFA a fazerem isso aí pelo Brasil, porque eu acredito que tenha muita história legal pra gente Tem muita saber. coisa. Até porque a gente poderia ficar aqui mais uns 3 horas. Nossa, resenha. Exatamente, foi o que a gente falou, cara. Se a gente for tomar um chopp ali, a gente vai falar até mais do que deveria. Mas eu tenho certeza que aí pelo Brasil, cara, eu já conheço bastante gente, tive a oportunidade de conhecer bastante gente. Eu sei que tem muita história aí pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Vai vir muita coisa legal. Então eu incentivo vocês a continuarem com esse projeto aí. Beleza, então fechamos o nosso primeiro programa, galera, com a presença mais do que especial da Man e do Patrick. E a gente vai gravar, a gente vai em várias cidades, em vários times, contando várias histórias, muita resenha. E esse foi o primeiro de muitos touchbacks. Valeu!